Oi. Aleluia. Amados irmãos, vamos dar início ao trabalho de Deus nesta noite. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração, iniciando o trabalho do Senhor. Soberano e eterno Pai, mais uma vez, ó Deus, estamos na Tua casa, Senhor, para nesta noite nos rendermos diante de Ti, Senhor, através da oração, através da adoração, meu Senhor Jesus. Meu Pai, se faz presente em nosso meio, ó Deus, se manifeste com poder e glória. Meu Pai, faz segundo a Tua vontade em nosso meio, Senhor, que o Senhor tenha primazia nesta noite, que o Espírito Santo do Senhor venha nos conduzir nesta noite na Sua santa presença. Ó Pai, nós te agradecemos por cada bênção, por cada irmão que veio aqui nesta noite, Senhor. Dada a Tua graça, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento eu quero convidar a irmã Maria para adorar o Senhor com 2 louvores da harpa cristã. Paz do Senhor. Vamos cantar o hino de 151. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre de depor. Fala-me cada dia, sem
155. Imploramos nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder, divinal poder renovador, teu poder, teu poder, teu poder. Bendita promessa paternal, vem encher-nos de real valor, do pleno poder celestial, teu poder, teu poder, teu poder. Com o óleo se vem nos ungir, teu poder, teu poder, teu poder. Pai celeste, fazem-nos fruir, teu poder, teu poder, teu poder. Tu já prometeste derramar tuas bênçãos nos revestir, pra tua palavra proclamar, com poder, com poder, com poder. Com o fogo vem nos inflamar, teu poder, teu poder, teu poder. E de toda mancha nos limpar, teu poder, teu poder, teu poder. Aquece os frios do Senhor, fazem os que dormem despertar. Nós te suplicamos com fervor, teu poder, teu poder, teu poder. Como a brisa que lhes assoprar, teu poder, teu poder, teu poder. Deus bendito, vem nos otorgar, teu poder, teu poder, teu poder. Perenes e doce comunhão, quero aqui contigo, ó Pai, gozar. Depressa nos enche o coração, com poder, com poder, com poder. Amém. Aleluia. Amados irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Dizer que estou alegre por estar na casa do Senhor nesta noite, para junto com os irmãos nós adorarmos esse Deus que tudo pode, que é o Todo-Poderoso. Amados, vamos ficar de pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5. Capítulo 1, versículo 4 e 5.
Atos capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Soberano e eterno Pai, mais uma vez, ó Deus, nós nos direcionamos a Ti, Senhor, para Te adorar na beleza da Tua santidade, Senhor, para implorar a Tua misericórdia sobre as nossas vidas nessa noite, meu Senhor. Meu Pai, nesta noite, cobre-me com Teu sangue, Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo possa, através de mim, falar à Tua igreja, Senhor. Nessa noite, ó Deus, nós te pedimos, meu Pai, nós clamamos pela Tua misericórdia, meu Senhor, Te faz presente em nosso meio, nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amados, eu estarei adorando ao Senhor com louvor e logo após eu também já estarei falando algo da parte de Deus. Aleluia. Este louvor é para te adorar, Senhor, porque Tu és santo, digno de honra e de glória. Aleluia. Louvado seja o Teu santo nome. Eu ouvi Tua voz a me chamar, estou aqui e quero te ajudar. Quer saber quem sou? É só olhar nas minhas mãos e encontrará as marcas dos cravos cruéis que furaram também meus pés. E o sinal da lança que no meu lado cravou. Estou aqui, conte pra mim o teu problema, mas conte agora. Aleluia! Eu vim pra mudar o rumo de tua história. Saia desse vale e sinta a minha glória. Eu não quero ver você sofrendo assim. Para este problema eu coloquei um fim. Eu morri na cruz pra te libertar. Enviei meu anjo para te guardar. Tome esta espada e enfrente o inimigo. Oh, não tenhas medo, eu estou contigo. Este hino novo que te dou agora, declare comigo a tua vitória. Sou eu quem te falo, sou o teu Senhor. Venha me louvar com muito amor, com muito amor, com muito amor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Oh, glória! Estou aqui, o teu problema, te empresto meu ombro pra te consolar, conte comigo. Eu vim pra mudar o rumo da tua história. Saia desse vale e sinta a minha glória. Eu não quero ver você sofrendo assim. Para este problema eu coloquei um fim. Eu
morri na cruz pra te libertar. Enviei meu anjo para te guardar. Toma essa espada e enfrenta o inimigo. Oh, não tenhas medo, eu estou contigo. Este hino novo que te dou agora, declare comigo a tua vitória. Sou eu quem te falo, sou o teu Senhor. Venha me louvar com muito amor, com muito amor, com muito amor. Aleluia. Louvado seja o Espírito Santo de Deus nesta noite. Aleluia. Estou aqui, aleluia, listo para você nessa noite. Eu te entendo, aleluia. Oh, amado Deus, Tu és santo, Senhor, digno de honra e de glória. Oh, Senhor, nós não merecemos a Tua atenção, Senhor, mas pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Tu te faz presente em nosso meio, aleluia. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. A presença do Senhor é constante neste lugar, aleluia. Amados irmãos, desculpe-me que eu às vezes me emociono um pouco com a presença do Senhor, mas é motivo de alegria, irmãos, estarmos aqui nesta noite para adorarmos aquele que é digno de toda a honra, toda a glória. Amados irmãos, nessa noite eu venho há dias lendo, buscando, pedindo a Deus orientação para quando tivesse uma oportunidade eu falar a respeito desse assunto que irei falar para vocês agora, porque na verdade não é fácil estar aqui e falar de um assunto ensinando a igreja do Senhor, mas o Senhor tem nos incumbido desta noite trazer uma palavra, culto de ensino. Nós vamos falar de uma doutrina, uma das principais doutrinas da palavra do Senhor, que é o batismo no Espírito Santo. Peço ao Espírito Santo nessa noite que me conduza, porque irei falar algo tremendo da parte de Deus, se assim Ele me conceda. A doutrina do batismo no Espírito Santo. Amados irmãos, é uma promessa não só do Novo Testamento, mas do Velho Testamento. Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonho, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. É uma promessa do Velho Testamento, o Senhor usando o profeta Joel para indicar aquilo que iria acontecer quando Jesus viesse e concluísse o seu ministério. Aleluia, derramamento do Espírito Santo sobre a vida dos crentes, sobre a vida do povo de Deus. Amados, tem uma linha de pensamento, mesmo no meio das igrejas que confessam a Cristo, que essas coisas ficaram no passado, ficaram no tempo da igreja primitiva. Mas nós vemos que não é assim. As promessas do Senhor são para os dias atuais. Joel está dizendo que nos últimos dias, o apóstolo Pedro, amados, em Atos capítulo 2, versículo 14, ele expressa como se fossem os últimos dias, quando ele fala a respeito de Joel, dessa profecia aqui de Joel. Amados, eu quero dizer para você que os discípulos já estavam pregando e vivendo como se fossem os últimos dias. Por isso que o apóstolo Pedro falou daquela forma, porque a igreja primitiva, amados, ela aguardava a vinda de Jesus naqueles dias. É como se Jesus fosse, mas voltaria logo para buscar a sua igreja. Veja que Pedro, ele expressa que como se fossem os últimos dias,
e ele prega com ênfase, dizendo que o Senhor estaria derramando o seu Espírito sobre toda a carne. Eu quero dizer para você que toda a carne, eu tive preocupado com isso aí e fui analisar. A gente dá a impressão que é toda a carne humana, mas depois eu fui analisar, estudando, vi que é sobre toda a carne daqueles que servem a Deus. Porque o Espírito Santo ele não é dado a qualquer um. O Espírito Santo é dado somente àqueles que creem, àqueles que confessam a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, irmãos, quando ele em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele fala a respeito da ressurreição, no versículo 51 e 52, ele expressa como também se Jesus estivesse voltando naqueles dias. Ele aguardava a vinda de Jesus naqueles dias. Então, ele expressa assim: eis que digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando ele fala isso, ele está falando como se Jesus voltasse aquele dia para aquela igreja. Então era uma expectativa que a igreja primitiva tinha. Eles tinham tudo em comum, eles viviam em comunhão, pregando a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, porque eles aguardavam a vinda de Jesus para aqueles dias. Voltando aqui, é uma das principais doutrinas das Escrituras, é o batismo no Espírito Santo. O que ensina a palavra é para todos os que professam a fé em Cristo. Irmão, o batismo do Espírito Santo não é algo exclusivo para uma pessoa, para A ou para B, é para todos os salvos, todos os crentes em Jesus Cristo, o batismo do Espírito Santo. Agora, é claro que com Deus sempre há alguns requisitos que têm que ser cumpridos para que aconteça esse tipo de situação, né? Mas nós vamos tentar descrever aqui, vamos ver aqui o que é que acontece, né? Um dos alvos principais de Cristo na sua missão terrena foi batizar o seu povo com o Espírito Santo. Antes que Jesus iniciasse o seu ministério, João já profetizava a respeito de Cristo, dizendo que ele iria batizar os crentes com o Espírito Santo. Em Mateus capítulo 3, versículo 11, ele diz assim: isso é João Batista dizendo, e eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, amados, é algo tremendo para a vida do crente. Há muito tempo, né? Não lembro quanto tempo faz, porque eu sou ruim de memória, questão de tempo. Eu li um livro que falava os primórdios da Assembleia de Deus, né? Lá do início, a história da Assembleia de Deus, uma coisa linda, maravilhosa, ver os milagres do Senhor, Ele operando através dos seus servos lá do passado, Gunnar Wingre, Daniel Berg, e os demais homens que sucederam, né? Mas uma prioridade da igreja pentecostal no Brasil era ser salvo, ser batizado nas águas e ser batizado no Espírito Santo. Essa era uma busca de todo cristão. Hoje, nos dias de hoje, irmão, não sei se é por causa da modernidade, mas está um pouco escasso isso aí, essa busca, né? Principalmente em meio aos jovens, muitos jovens que eu acho que tem deles que não sabem nem o que é o batismo no Espírito Santo, né? Então, eu venho acompanhando, eu não sou tão velho, mas também não sou tão novo, né? Já estou coroa, mas como cristão eu tenho 20 anos de crente, e lembro que no início da minha fé, era algo constante, era uma busca constante da igreja pelo batismo no Espírito Santo. Mas essas coisas, irmão, não ficaram no passado. Essas coisas são para a igreja atual. Isso depende muito da busca de cada um, de cada cristão. E é algo maravilhoso da parte de Deus, é uma dádiva do Senhor para a igreja dos dias atuais. Achei interessante o pastor Zé Ari falando que o irmão dele foi batizado dormindo. Já imaginou ser batizado? Foi, irmão Zé? Batizado dormindo é uma coisa maravilhosa, né? Então, isso quer dizer que ele estava em plena comunhão com o Senhor, né? Quando é batizado dormindo, é uma coisa linda, né? Voltando aqui, irmão, Jesus, ele ordenou os discípulos não começassem a testemunhar até que fossem batizados no Espírito Santo e revestidos de poder do alto. Porque, irmãos, a luta que a igreja iria travar não era uma luta fácil, não era algo fácil. Hoje,
tem dificuldade, tem para nós pregarmos o Evangelho, fazer a obra do Senhor, mas não se compara ao início, quando a igreja primitiva começou a pregar o Evangelho. Primeiro porque havia uma rejeição por parte dos judeus, que Jesus não era o Messias. Depois, porque eles não acreditavam, muitos não acreditavam na ressurreição. E por fim, o império perseguia os cristãos, né? Para que não fosse pregada essa doutrina a respeito de Jesus, a respeito do ensinamento a respeito de Jesus, que Jesus era o Messias, o Salvador do mundo, porque eles tinham medo de perder o controle do império. Então isso tudo era motivo para que a igreja fosse perseguida. Mas o Senhor orientou que eles não começassem, um pouco de microfonia, que eles não começassem a testemunhar até que fossem revestidos. Por que, irmãos, que eles tinham que ser revestidos? Porque toda vez que um crente é revestido do poder de Deus, ele prega com ousadia, com autoridade, ele não teme os perigos que vão surgir pela frente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Lucas capítulo 24, 49, Jesus diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Era necessário que eles aguardassem um tempo, para que eles pudessem testemunhar com ousadia. Era uma promessa do Pai. Jesus foi bem específico: envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, em Jerusalém. Quando Jesus foi assunto ao céu, ele subiu para os céus, cerca de 500 irmãos estavam ali, vendo Jesus subir. Mas no dia de Pentecostes, só 120 estavam lá. Aqueles 120 foram os que perseveraram, foram aqueles que entenderam que eles tinham que ser revestidos. Os demais, ninguém sabe o que aconteceu. Quando ele diz ficai, porém, na cidade, ele está dizendo que tinham que ficar. Agora não era obrigado, Jesus não obriga ninguém a ficar. Então, aqueles que ficaram receberam, 120 pessoas foram batizadas no Espírito Santo, lá como está em Atos, capítulo 1, aliás, capítulo 2, se não me engano. Então, eles foram revestidos do poder para fazer a obra do Senhor. E algo maravilhoso aconteceu logo após aquilo ali, né? Que Pedro, fazendo a sua primeira pregação após ser revestido do poder do Senhor, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. E eu acredito que Pedro não tinha nenhum microfone, não tinha um som musical, né, para mover o coração daquelas pessoas. Mas a palavra do Senhor, irmão, foi pregada com autoridade. Eu imagino muitas vezes assim, quando Pedro se pôs de pé diante daquela multidão, eles ficaram aguardando o que Pedro iria falar. Porque a maioria das pessoas conhecia Pedro, sabe que Pedro era um pescador, era um homem que talvez não tivesse nenhuma cultura, não tivesse nenhuma leitura, mas ele tinha ousadia dado pelo Espírito Santo para fazer a obra do Senhor. E é isso que o Senhor quer de nós, irmãos, que nós possamos fazer a sua obra com ousadia, com desempenho, buscando a presença do Senhor e fazendo a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, o batismo no Espírito Santo é algo à parte, é uma coisa distinta da regeneração. Também pelo Espírito Santo é efetuada. O cristão é regenerado e pode ser batizado no Espírito Santo, porque dificilmente vai acontecer de alguém ser batizado no Espírito Santo sem ser regenerado, porque primeiro que ele não conhece nada de Deus, e o Espírito Santo não habita em qualquer lugar. O Espírito Santo, ele habita num templo puro, ele habita na vida de um cristão que está de acordo com a vontade do Senhor. Ele não opera em qualquer lugar, ele não habita em qualquer lugar. No mesmo dia em que Jesus ressuscitou, ele assoprou sobre os seus discípulos e disse, em João capítulo 20, versículo 22, recebei o Espírito Santo. Aí isso aqui eu marquei aqui para mim não esquecer de falar isso aqui. João 20 e 22. Muitos, irmãos, não são poucos cristãos que ainda não entenderam a respeito do batismo no Espírito Santo. Aqui Jesus está dizendo que todos aqueles que aceitam a Cristo, eu estou usando minhas palavras, eu estou fazendo aqui, como diz os pregadores, a jectura, né? Que todo aquele que aceita Cristo como seu Salvador é regenerado, ele tem o Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre ele, mas ainda não é um batismo no Espírito Santo. Veja que Jesus estava com os discípulos estavam fazendo a obra com o Senhor, ele já tinha enviado os discípulos para pregar, ele deu autoridade sobre as enfermidades, sobre os demônios, ele enviou de 2 em 2, enviou 70,
e voltaram jubilosos, com alegria, porque os demônios se submetiam, porque eles já estavam fazendo algo maravilhoso com o nome do Senhor Jesus, mas eles ainda não eram batizados no Espírito Santo, eles eram cheios do Espírito Santo. Existe uma diferença. Jesus soprou sobre ele o Espírito Santo, indicando que a regeneração e a nova vida estavam lhes sendo concedidas. Depois ele lhe disse que também deveriam ser revestidos de poder. Só aconteceu em Atos, depois que Jesus foi ao céu. Aí eles foram revestidos do poder, que foi o batismo do Espírito Santo. Mas os discípulos eram cheios do Espírito Santo. Jesus tinha soprado sobre eles. Então você que ainda não é batizado no Espírito Santo, não se preocupe não, meu amado, que isso é uma questão de busca, mas você tem o Espírito Santo na sua vida. Você é cheio do Espírito Santo para fazer a obra do Senhor. Apenas o batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder, é algo a mais que o Senhor lhe capacita para que você possa fazer a obra do Senhor. Não fique triste com isso não. Muitas vezes a gente, porque eu sou batizado, graças a Deus, mas eu mais ou menos 2 anos depois que eu aceitei Jesus, e eu buscava constantemente, porque eu queria. É algo maravilhoso da parte de Deus, é uma experiência única. Isso a gente é batizado uma vez, as demais vezes somos renovados. Mas é uma experiência fantástica, irmãos. É como se, no dia que eu fui batizado no Espírito Santo, é como se eu estivesse flutuando. Parece que eu não estava pisando nessa terra aqui. É algo maravilhoso da parte de Deus. E foi numa manhã de domingo, vamos lá na nossa igreja, costumava fazer trabalho, quando tinha festa, né, fazer uma manhã de avivamento, e naquele dia foram batizadas 38 pessoas, e eu fui um dos tais, né, e eu venho buscando constantemente, mas irmãos, eu confesso que sempre em todo lugar, em todas as igrejas que eu, aliás, não é todas as igrejas, só me congreguei lá e aqui, né, mas sempre em alguns trabalhos, sempre os pastores me dão a oportunidade para louvar o Senhor, e eu fui louvar ao Senhor, não consegui cantar como eu cantei agora. Eu ia cantar, falava em línguas. Era uma coisa maravilhosa que eu não conseguia me conter. Então, aquilo foi uma experiência única. Mas, se você não é batizado, você pode buscar. Eu tenho uma convicção que ser batizado no Espírito Santo é questão de entrega, é uma questão de busca. É questão de busca, irmãos. Entrega. Então, isso depende muito de quem está buscando. Porque eu sei que os irmãos vivem em comunhão com o Senhor, vivem em obediência ao Senhor, então é uma questão de entrega. E que você se entregar, deixar se derramar na presença de Deus, as coisas mudam. Pois é, vamos lá, vamos continuar, né? Deixa eu ver onde que eu estava aqui. Revestidos de poder pelo Espírito Santo. Esse evento só ocorreria depois da ascensão de Cristo. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 1, de 2 a 5, né? Onde Cristo ordena que eles aguardassem até que eles fossem revestidos de poder. O livro de Atos, irmão, descreve o falar em outras línguas como sinal inicial do batismo no Espírito Santo. Aqui começa algo que muita gente, às vezes, né? Mas é de cada um. Muitas vezes a pessoa não entende, outros ficam assim... Mas, porque é mistério. Quando fala de mistério, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo, meu Deus, deixa eu ver aqui se eu acho. Vamos lá. A gente está num estudo, nós estamos fazendo tipo um estudo, né, irmãos? O curso de ensino é para isso, né? Primeiro, em 1 Coríntios capítulo 14, ele começa dizendo: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. E falar em língua é um dos dons, irmãos. Tudo que o Senhor nos entrega, nós devemos zelar, ter zelo pelas coisas de Deus. E os dons, eles são para ser aprimorados. O Senhor pode te dar um dom, mas se você não aprimorar ele, você vai ficar só na mesma, né? Por exemplo, eu vou usar meu exemplo. Eu sou batizado no Espírito Santo, falo em línguas, mas eu não tenho um dom de interpretar, né? Ele pode dar? Pode, irmãos. Se eu buscar, isso vai depender muito de eu buscar, e se o Senhor entender que eu necessito, Ele vai me dar o dom de interpretar. Mas é algo maravilhoso, irmãos, quando nós nos entregamos ao Senhor
e confiarmos que Ele é capaz de fazer todas as coisas na nossa vida através do Espírito Santo. Porque ele diz assim no versículo 2: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e Espírito fala de mistério. Por isso que ele fala que o que fala em línguas, ele edifica a si mesmo, porque ele estava falando de mistério com Deus. Os homens não entendem, e as pessoas ficam assim, questionando, olha, eu fico só na minha, só glorificando a Deus, porque é tremendo, é uma comunhão entre a pessoa e Deus. Então não sou eu que vou analisar, eu não tenho essa capacidade, esse discernimento de interpretar as línguas, e fico observando e achando bonito. Eu acho bonito, né? Apesar que hoje, nos dias de hoje, tem muitas coisas, muitas imitações, irmãos. Nem tudo que se fala nas igrejas, nem nos púlpitos, vem de Deus. Eu fico olhando assim, eu fico assim um pouco desconfiado, mas não sou eu que vou julgar, isso cabe ao Senhor. Então, é o primeiro sinal inicial do batismo no Espírito Santo, é falar em línguas. Está em Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Queria fazer aqui uma observação, que muitas pessoas também, às vezes, não entenderam ainda essa parte. Porque ali existiam pessoas de várias nações, vários lugares, e eles ouviam aqueles homens que estavam cheios do poder falar a sua língua. Amados, ali foi algo que aconteceu naquele dia lá em Jerusalém. Foi algo específico para aquele dia. Porque o apóstolo Paulo está dizendo que aqui, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, né? Ele está aqui, já estava uma coisa, senão a Deus. Então, naquele dia o Espírito Santo permitiu que eles homens entendessem, para que fosse manifestado o poder de Deus, para que eles reconhecessem de que Deus estava naquele negócio, entendeu? Então, hoje, Deus pode revelar o que alguém está falando? Pode, se usar o intérprete, né? Tinha um intérprete, mas se não, irmãos, ninguém vai entender o que aquela pessoa falou. Então, isso foi exclusivo para o dia de Pentecostes, aquelas línguas, ser a língua daquelas pessoas. Mas, recentemente, aqui na nossa igreja, vi um irmão falando que teve alguém da nossa igreja também, né? Antes, né? Um tempo atrás, quando tinha mais pessoas, que alguém falou em línguas e essa pessoa não sabe nem falar o português direito, e falou, parece que em espanhol, não sei, uma língua aqui que né? E as pessoas que estavam ficaram maravilhadas. Então, acontece, o Espírito Santo ele faz conforme a vontade dele, né? Não somos nós que vamos determinar. Em Atos capítulo 10, versículo 45 e 46, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramassem também sobre os gentios. Porque muitos pensavam que era só para o povo judeu. Os gentios se estendeu para nós, amados. E se estendeu para nós essa promessa. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Veja que sempre, a igreja primitiva, eles estavam em constante oração, e o Espírito Santo se manifestava, irmão, no meio deles, curando, fazendo milagres, mas sempre que a gente vê vários relatos deles falando em outras línguas, né? Em Atos 19:6, o apóstolo Paulo chegando em Éfeso, e aqueles homens não tinham visto nem falar o que era o Espírito Santo, eles não conheciam o Espírito Santo. E impondo-lhe as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizaram. Eles não conheciam, mas pela imposição de mão de Paulo, eles falaram em línguas e foram cheios do poder. Então, essa era a necessidade da igreja primitiva e é a necessidade para a igreja dos dias atuais. O batismo no Espírito Santo, irmão, outorgará ao crente ousadia e poder celestial, para este realizar grandes obras em nome de Cristo e ter eficácia no seu testemunho e pregação. O propósito do batismo no Espírito Santo é renovar o crente para que ele possa pregar com ousadia, que ele possa fazer a obra do Senhor com mais eficácia, com mais determinação. E
e poder testemunhar das coisas do Senhor. É algo maravilhoso quando a gente pode se expressar através do Espírito Santo, com ousadia, pregando a palavra do Senhor. Isso é maravilhoso. Em Romanos 15, o versículo 18 e 19 diz assim: porque não ousaria, Paulo dizendo, porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavras e por obras. 19, pelo poder dos sinais e prodígios da virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até a Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo está dizendo, irmão, que ele pregava com ousadia, e os sinais, os prodígios o acompanhavam. O Espírito Santo estava sempre confirmando a obra que Paulo estava fazendo, porque Paulo vivia na dependência do Espírito Santo. Paulo vivia de acordo com a vontade do Senhor. Então, quando nós vivemos na dependência do Espírito Santo, na dependência de Deus, as coisas fluem, né? Lá em Marcos, fala que, e os sinais seguirão os que crerem, né? Os sinais seguirão os que crerem. Quais são os sinais? Ele fala lá, pegarão em serpente, não morrerão, né? Se beber alguma coisa mortífera, também não vai morrer. Se impor a mão sobre os enfermos, o curarão. E qual é a outra coisa? Tem mais, eu esqueci agora, obviamente, né? Expulsaram demônios. Então, é autoridade dada pelo Espírito Santo. Então, mas tem que viver de acordo com a vontade do Senhor. Depois a gente vai ver aqui mais ou menos aqui, que eu fiz algumas anotações aqui, algumas não, muitas, né? E às vezes eu tenho que resumir para não ficar muito esticado. Outros resultados do genuíno batismo no Espírito Santo são mensagens proféticas e louvores. Mensagem profética está em Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. No 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei. Não, como é que eu escrevi aqui? Não, acho que eu misturei aqui. Vamos lá. Louvores, está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, em espírito fala de mistério. Que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. O apóstolo Paulo orientando. Então, o apóstolo Paulo ele cantava em espírito, né? Eu achei interessante, o pastor contou recentemente, quando ele estava doente, que uma irmã, não sei quem foi, Deus sabe, Deus usou ela de forma tremenda, e ela foi à porta dele e cantou em línguas. Ele ficou maravilhado. Então Deus usa, né, irmãos, ainda no dia de hoje, né? Então o crente, ele pode adorar o Senhor através do louvor, através da profecia. Tudo isso acontece com o crente que é batizado no Espírito Santo. O crente cheio, revestido do Espírito Santo, ele tem maior sensibilidade contra o pecado, que entristece o Espírito Santo, uma maior busca da retidão e uma percepção mais profunda do juízo divino contra a impiedade. Então, ele fica mais sensível às coisas de Deus. O crente que é baseado no Espírito Santo, que é cheio, revestido do Espírito Santo, ele tem maior sensibilidade para as coisas de Deus, ele tem mais sensibilidade contra o pecado, e que é o pecado que entristece o Espírito Santo. Há uma maior busca pela retidão das coisas do Senhor e uma percepção mais profunda do juízo divino contra a impiedade. Em João capítulo 16, versículo 8, diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O crente revestido procura ter uma vida que glorifica a Deus. Eu não estou dizendo que os demais não têm. Porque eu peguei aqui uma parte do estudo e fui vendo aqui e coloquei. Não estou dizendo que os que não são batizados no Espírito Santo que não tenham, que não seja assim. O crente revestido procura ter uma vida que glorifica a Deus. É claro que todo cristão que é regenerado, ele tem que fazer isso, né, irmãos? Em Atos capítulo 4, versículo 33, diz assim: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia abundante graça. Eles eram revestidos do poder e procuravam glorificar o nome do Senhor. Todos eles faziam para a honra e glória do nome do Senhor. Hoje não é diferente, irmãos. A igreja tem que ser o espelho.
As pessoas do mundo, eles olham para a igreja e esperam ver Cristo em nossas vidas. Esperam ver Cristo através de nós. Porque você pode observar, se você está no meio de pessoas, eu vou citar um exemplo. Eu trabalho num lugar que tem muita gente descrente. Mas se a gente, pelo menos, brincar com uma pessoa desse tanto assim, a pessoa já fica com o pé atrás, porque você é cristão. Porque ele vê em você a diferença, né? Em tudo, as pessoas observam a gente. Na hora da necessidade, eles recorrem a gente para orar, né? Pede oração. Então, ele vê o espelho na gente, ele vê o espelho, ele vê Cristo através de nós, através das nossas atitudes, através do nosso comportamento. Há também, irmão, manifestação de vários dons do Espírito Santo, como em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao 10, onde ele fala que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas o mesmo é o Deus que opera tudo em todos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O Senhor dá a cada um, irmão. Se Deus não te der um dom X, mas Ele te deu o dom A, é porque tu vai ser útil naquela área. Eu, como pregador, sou fraco. Mas para cantar já sou melhorzinho um pouquinho, então Deus me deu esse dom de cantar, tem que aproveitar, né? Já outros demais, né? Tem eloquência, tem facilidade de pregar, mas nem por isso nós vamos deixar de fazer a obra do Senhor, não. Vamos deixar de pregar a palavra do Senhor, não. Estamos tentando, né, irmão? Estamos aqui lutando para fazer o melhor. Mas é como eu disse, é uma busca, né? A gente vai se aprimorando mais. Que antes, em outro tempo aí, quando eu dava uma oportunidade, me dava logo um branco na cabeça, não vinha nada na mente para falar. Não sei se era nervosismo, acho que era mais nervosismo, né? Pois é, vamos lá. O crente batizado no Espírito Santo, irmão, tem maior desejo de orar e interceder, maior amor à palavra de Deus e melhor compreensão dela, uma convicção cada vez maior de Deus como nosso Pai. Quais as condições prévias para o batismo no Espírito Santo? Aqui são coisas que eu coloquei, irmãos, aí os irmãos vão analisar. Quando já crentes, regenerados, separados das coisas mundanas, se submetendo a Deus e à sua vontade, sendo o vaso de honra, santificados. É o primeiro passo para que possamos estar aptos a receber o batismo do Espírito Santo. É preciso querer. Olha, uma das condições é preciso querer o batismo. Você tem que querer, você não vai ser baseado à força. Pode até batizar, né? Mas primeiro você tem que querer, tem que buscar. O crente deve ter grande fome e sede pelo batismo no Espírito Santo. Está em João, capítulo 7, versículo 37 a 39, que diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, Jesus estava falando do revestimento de poder, do Espírito Santo que ele iria enviar para aqueles que crescem. Então, é necessário que o homem queira ser batizado no Espírito Santo, ele tem que querer, é o primeiro passo, né? Muitos recebem o batismo como resposta da oração nesse sentido, pela insistência, irmão, pela oração, pela busca. Deus, uma hora ele se comove, aí te batiza, né? Se você buscar, mas se não for da vontade dele também, você vai permanecer crente, fiel, adorando o Senhor, cheio do Espírito Santo. Mas, se você entende que você quer receber essa dádiva do Senhor, busque, ore, que o Senhor vai trazer a resposta. Eu creio, e isso. Está em Lucas capítulo 11, versículo 3, diz assim, 13. Pois vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhes pedirem. Jesus falando, se nós pedirmos, de acordo com a sua vontade, Ele pode nos conceder, irmãos, o revestimento de poder. Devemos esperar convictos que Deus nos batizará no Espírito Santo. Você orou, creu, tem convicção de que a hora Ele vai lhe revestir, Ele vai lhe encher, e você vai transbordar. Está em
Marcos capítulo 11, versículo 24, que diz assim: por isso eu digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que eu recebereis e tê-lo-eis. Tudo, inclusive o batismo no Espírito Santo. Se você buscar, ele, uma hora ele vai te dar. Eu busquei. Tinha hora que ele fica assim: rapaz, eu vi os outros ser batizados e eu não. E aquele negócio, mas eu insistia. E um dia aconteceu. Foi 2 anos após eu aceitar Jesus, mas um dia aconteceu, irmãos. O batismo no Espírito Santo, irmão, permanece na vida do crente mediante a oração. Eu vou acrescentar: mediante a comunhão, mediante a obediência, mediante uma vida reta na presença do Senhor. É algo que é dado, mas o Espírito Santo ele é sensível. Se você não vê de acordo com a vontade do Senhor, ele se afasta, né? Ele se afasta. Então é necessário que o crente esteja em comunhão com o Senhor, para que permaneça as obras do Espírito Santo na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu procurei um versículo aqui, achei em Atos capítulo 4, versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A igreja primitiva é uma coisa linda, né, irmãos? Era uma coisa muito linda. Eles viviam em comunhão, eles oravam, viviam tanto na presença do Senhor que a oração deles movia o lugar, né? Quando Pedro estava preso, que eles oraram lá, e aí o anjo foi lá e soltou Pedro. Quando Paulo e Silas estavam presos, quando Paulo e Silas já estavam presos, né? Eles orando e cantando, depois de ser açoitado, caiu as cadeias, as portas do presídio. A igreja primitiva vivia. Mas aí eu fico olhando assim, a gente acha tão interessante isso aí, né? Mas isso era por dias atuais. A questão é entrega, busca, comunhão. Se nós nos dispormos, irmãos, para viver na presença do Senhor, o Senhor ainda é o mesmo. As promessas do Senhor não é por dias atuais. Agora, nós temos que pagar um preço. Muitas vezes, eu digo por mim mesmo, né? Para orar aqui meia hora, a gente tem dificuldade de vir, né, irmãos? O pastor convida a igreja, convoca a igreja para orar meia hora, e os irmãos ainda, a maioria, não vêm. Então, nós temos que ter mais sede das coisas de Deus, mais sede pela presença de Deus, porque o Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Por último, irmãos, por mais poderosa que seja a experiência inicial do batismo no Espírito Santo, na vida do crente, se ela não for expressa numa vida de oração, de testemunho e santidade, ela desaparecerá. Tem que ter busca constante. O batismo no Espírito Santo ocorre uma vez na vida do crente e move a consagração à obra de Deus para assim testemunhar com poder e retidão. Após haverá renovação. Você foi batizado uma vez, depois você vai sendo renovado a cada dia. O batismo no Espírito Santo conduz o crente a um relacionamento com o Espírito que deve ser renovado e conservado. Amém? Espero ter contribuído com os irmãos em alguma coisa, em alguma dúvida. E era isso que eu tinha que falar para a igreja. Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos que aqui estão. Que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido da palavra do Senhor. Não só hoje, mas todos os dias nós temos vida a casa do Senhor para aprender. Nosso pastor é um pastor que ensina bastante. Ele conhece a palavra do Senhor mais do que eu e muito, né? Tem procurado ensinar a igreja. E nós estamos aqui, irmãos, para contribuir naquilo que for necessário para a obra do Senhor. Irmãzinho de Mata, parece que eu vi ela entrando. Está ali. Você quer cantar um louvor? E alguém tirar uma oferta, bem, irmãos? Dízimos e ofertas. Se não tiver, eu vou. Saúde a igreja com a paz do Senhor. A igreja pode me ajudar.
companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se afastaste, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se afastaste, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se afastaste, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém. Já dá certo. Aleluia. Eu tenho um projeto com a irmã Zidimar, nós cantamos uns louvores aí. Não sei se vai dar certo. Mas parece que vai, né? Amados, quero agradecer a cada um dos irmãos, agradecer ao meu Deus primeiramente, por estar conosco, por ter a primazia nesse trabalho. Creio que o Senhor falou através da sua palavra aos nossos corações. E tem algum aviso, pastor? Os amados irmãos que estão aqui no templo, já chegou a revista, às vezes devem pegar. Sábado, culto de ceia. Irmãos, só lembrando os irmãos que sábado é o dia de trazer o material da cesta básica. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao nosso Deus por esse momento. Amém? Meu Deus e meu Pai, mais uma vez, ó Deus, me direciona a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, por ter nos dado a Tua graça nessa noite, por ter nos conduzido até aqui, Senhor. A obra é Tua, o trabalho é Teu, a igreja é Tua, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando, nos conduzindo na Tua presença, Senhor. Meu Pai, que possamos a cada dia, Senhor, estar mais buscando a Tua presença. Meu Deus, sermos tocados pela Tua graça, meu Senhor, pelo Teu amor. Meu Deus, nos conduz, meu Pai. Nos dá uma noite de paz, amanhã um dia abençoado. Acampa o Teu anjo ao redor de cada um dos Teus filhos, meu Senhor. Abençoa a Tua igreja de um modo geral, Senhor Jesus. Leve em paz para os nossos lares. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus e te agradecemos. Amém.